fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Paz do Senhor, juniores, mais uma escola dominical online. Glória a Jesus por esta oportunidade rica que o Senhor nos concede. Vamos estar estudando, histórias de fé e coragem durante esse terceiro trimestre. Glória a Deus. E hoje estamos com a lição de número 5. José, um jovem fiel a Deus. É o título da nossa lição. Vamos orar ao Senhor? Maravilhoso Deus, nós te adoramos por mais uma escola dominical online. Deus amado, desperta o nosso ouvido de ouvir, Senhor, os nossos olhos de ver, para que a gente nesta manhã seja mais e mais reverente a Ti e a Tua palavra. Abençoa todos que vão assistir a escola dominical online, que está, Senhor, com o público-alvo juniores. Pai bendito, nos ajude no decorrer de toda a aula. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Vamos estar estudando hoje, um personagem que teve muita fé, que teve uma perseverança linda, chamado José. Vocês vão ver, aqui na mesa está vários elementos que vai nos fazer entender a história deste jovem. Eu tenho uma dinâmica. Aqui, crianças, representa José, tá? Aqui é José. E este copo com água é o mundo. Aí, olha só, cheio de Deus, habita no mundo, gente. Que veio com a missão de ser um agente do Senhor. Olha o que aconteceu. Ele se misturou? Não, juniores. A água ficou no seu lugar e ele está acima. Glória a Deus. Assim são todos que obedecem a palavra de Deus e creem em Deus e faz o querer de Deus. Então, vocês vão estar vendo mais adiante toda a história deste homem que se destacou, viu? Ele foi fiel a Deus, mesmo passando adversidades. Esta palavra adversidade, ela não soa muito bem, mas José permaneceu fiel. Então agora nós vamos louvar com Rebeca um hino que é muito bem-vindo, porque fala deste tema. Ok? Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam do sonho nem de sua alegria. Jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho.
entendeu. Pra decifrar o lembrar do escravo, rapaz hebreu. E o José, Deus deu a revelação, se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, que coisa linda, que letra linda. Basta crer, juniores. Se creres, verás a glória de Deus. Em outras situações, Jesus sempre frisava esta verdade, para que possamos crer. Vamos agora montar o Memorizando, que é uma pérola da palavra de Deus para você guardar no coração. No coração, certo? A primeira parte do versículo diz: é o Senhor Deus. Glória a Jesus, é o nosso Memorizando desta semana. É o Senhor Deus quem protege, glória a Deus, aqueles que o temem. Aleluia. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Salmos 33, 18. É o nosso Memorizando. E eu fiz aí com as silhuetas coloridas para nos remeter ao nosso personagem José. Olha aqui, que daqui a pouco a gente vai estar explorando as escrituras. Aqui está a história de hoje, os textos bíblicos, né, que está aqui. Só um momento. Da caixinha daqui do presente, que a Bíblia é um presente de Deus para nós, viu, juniores? Eu vou retirar o texto de hoje. São em 3 capítulos. Eu vou estar tirando para vocês o primeiro e vou estar narrando o Explorando as Escrituras. Glória a Deus. E vamos estar explorando as Escrituras. Vocês vão estar acompanhando o texto e vendo os elementos que nós temos na mesa. Gênesis, o primeiro texto bíblico está em Gênesis, capítulo 39, do 1 ao 20. Isso, 39 do 1 ao 20, vai narrar José na casa de Potifar. É o nosso primeiro texto bíblico. O segundo, Gênesis 40, do 20 ao 23, José na prisão interpreta 2 sonhos. E Gênesis 41, do 38 ao 43, José interpreta o sonho de Faraó. Mas como tudo começou, criança? Olha aqui, vocês estão vendo os irmãos de José, eram 12. 12 eram os irmãos de José. E José, ele era uma pessoa muito espontânea, um jovem muito espontâneo. A família de Jacó era grande e tinha 12 filhos. José era um dos filhos amado de Jacó e Raquel. E o jovem tinha um hábito muito empolgante de contar seus sonhos para as pessoas ao seu redor, inclusive aos seus irmãos. Certo dia, José sonhou que 11 estrelas e o sol se inclinavam diante dele. O jovem contou o sonho para sua família, o que deixou seus irmãos muito indignados e com inveja dele. Além disso, José ganhou do seu pai, uma túnica colorida de várias cores. Então isso incitou ainda mais a raiva dos seus irmãos. Então, seu pai mandou
procuraram. Certo dia, Jacó disse assim: José, vá ver como estão os seus irmãos. Então, quando José estava se aproximando, os irmãos o viram de longe e começou a comentar e a planejar maldade contra o seu irmão. Então, esperaram a melhor ocasião, tiraram sua túnica e planejaram dizendo: olha, nós vamos dizer que um animal selvagem o matou e nós vamos matar o animal, melar a túnica dele com sangue e dizer ao pai dele, Jacó, que um animal selvagem o matou. E aí eles planejaram e colocaram o jovem dentro de um poço. Então, a melhor ocasião, tiraram sua túnica e jogaram dentro de um poço. Depois decidiram entre si e o que fariam? Vender José? Eles ainda fizeram Jacó acreditar que o seu filho estava morto. Olha só. O jovem foi vendido a uma caravana de viajantes que passavam no momento. Um dos seus irmãos disse: não, do poço, e vamos vender a esses mercadores que estão indo de viagem. E ali venderam o seu irmão, crianças. José foi vendido a uma caravana de israelita pelo valor de apenas 20 moedas de prata. Depois disso, levado ao Egito e vendido a Potifar, o eunuco, o chefe do exército de Faraó. Ali José permaneceu servindo fiel ao Senhor. Deus estava com ele. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Então ali era bênção para aquele homem que tinha ele como um mordomo. Mas de repente, crianças, outra tentação vem sobre, outra provação, melhor dizendo, vem sobre a vida de José. A mulher de Potifar se agrada dele e agora planeja que ele se deite com ela, que ele peque contra o seu Senhor e primeiramente contra Deus. Mas ali José era um homem fiel a Deus, que é o objetivo da nossa lição hoje, é mostrar que devemos ser fiel a Deus, mesmo nas adversidades. Primeiro aquele moço é arrancado do seio de sua família, depois esse moço é jogado num poço, depois esse moço é vendido, e agora esse moço estava aparentemente bem, mas de repente aquela mulher vem querer ficar com José, e José diz: não faço isso, porque eu respeito o meu Senhor e tenho consideração pelo que me colocou aqui. E ali aquela mulher planejou uma mentira contra ele. Certo dia, ela investe e tenta ficar com ele. E ali ele sai correndo, crianças, e deixa as suas vestes. E aquela mulher agora vai e planeja uma calúnia. Ela diz: olhe, quando o senhor dela chega, o esposo, olhe, aconteceu desta forma. José tentou me agarrar à força, só que era mentira. E aí o que é que ele faz com José? Potifar fica contrariado. Quando Potifar ficou sabendo da história, mandou que José fosse para a prisão. Todavia, o Senhor estava vendo o coração de José e o abençoou de maneira que ele conquistou a confiança do carcereiro e tornou-se o supervisor da prisão. Glória a Deus, crianças, quando Deus está na nossa vida, haja o que houver, a nossa luz vai estar sempre brilhando. No cárcere, José conheceu o padeiro e o mordomo do rei. Cada um teve um sonho e José interpretou. O mordomo voltou ao palácio e o padeiro foi executado.
Porém, José não foi lembrado pelo benefício que fez ao mordomo. Depois de 2 anos, Faraó sonhou que saíam do rio 7 vacas bonitas e gordas, que eram engolidas por 7 vacas feias e magras. O rei acordou e voltou a dormir. Em seguida sonhou que 7 espigas de trigo boas e cheias de grão eram engolidas por 7 espigas secas e queimadas. Ninguém explicava o sonho do rei, mas o mordomo lembrou-se de José. Faraó mandou chamá-lo e contou-lhe o sonho. Deus deu a explicação. 7 anos de muita comida e 7 anos de fome. Com isso o rei gostou de José, pois era um jovem capaz e cheio de sabedoria. O faraó conheceu que Deus estava com José e o nomeou governador do Egito. José foi fiel a Deus e honrou. Glória a Deus. Olha aqui, o final de José agora é governador. Quando ele estava ali, em cada situação de sua vida, José se destacava como um agente de Deus na terra. Tudo que José dizia, crianças, era porque Deus o revelava. Quando aqueles dois, o copeiro e o padeiro, contou o sonho, ele disse, olha, um vai voltar a servir ao rei, agora o outro vai ser enforcado. E justamente o que servia o vinho voltou à sua atividade. Mas o que fazia o bolo e o pão foi decapitado. Então, quando foi enforcado, melhor dizendo, corrigindo, quando o faraó estava atribulado com esses sonhos das vacas bonitas, engolindo as vacas feias, das espigas cheias de milhos, engolindo as espigas, as secas engolindo as cheias, aí ele disse, rei, tem um moço chamado José na prisão que ele interpreta sonhos. E ali o faraó o chamou e teve êxito. Ele interpretou conforme o Senhor tinha dito. Então, só tinha um maior do que José, que era o próprio faraó. Mas agora faraó passa o anel para José. E de escravos. E de escravo ele passa a governador. Crianças, vale a pena sermos fiéis ao Senhor. Deixa eu só aqui, olha, nesse bate-papo que eu achei muito interessante, que diz assim, olha, inveja vezes satisfação. E ele manda a gente saber quando é que o espírito de inveja está sobre nós. Mas quando ele vier, expulse no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, você não pode ter inveja do colega, tá certo? E você vai ter inveja quando você observa que você fica feliz quando algo dá errado com o colega, viu? Mas se você ficar triste, Deus está dizendo assim, esse me agrada. Esse está sofrendo com aquele que está sofrendo. Porque do jeito que nós merecemos uma coisa, gente, crianças, todos merecem. Jesus, Deus, não faz acepção de pessoas, tá certo? Então, inveja é algo da natureza carnal, é algo do pecado, proveniente, porque o pecado entrou, então com ele entrou todas as mazelas. Mas o Senhor nos guarde da inveja, tá certo? Vamos lutar, vamos crer e os sonhos de Deus vai se realizar na sua vida, tá certo? Então, eu louvo a Deus, eu vou estar orando, agradecido ao Senhor, por mais uma lição linda que ele nos deu, tá certo? Voltando aqui antes da oração, vamos fazer a leitura do Memorizando para vocês saberem quem é que guarda vocês. É o Senhor Deus quem protege aquele que o temem. É ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Confie no amor de Deus, porque ele é maravilhoso e digno, viu, crianças? E eu sempre digo, nos amou primeiro. Por isso que a gente tem que o amar, tem que se esforçar para sermos homens cheios de coragem, crianças cheias de coragem, mulheres cheias de coragem e fé, para estarmos sendo luz neste mundo de escuridão. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Maravilhoso Deus, eu te louvo, Senhor,
por mais uma escola dominical em casa, por mais este tema, Senhor, aleluia, onde vale a pena sermos fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Deus abençoe de forma grande cada junior, cada adulto, cada um que vai assistir esse vídeo, Senhor, derrame bênção sobre eles, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, porque teu é todo o poder nos céus e na terra. E até o próximo domingo, permitindo o Senhor. Tchau.